Queridos, nós vamos começar a partir de amanhã os nossos 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal. Fala amém. Amém. Uma grande bênção, irmãos, do que Deus está direcionando para nós. E muitas vezes nós falamos sobre avivamentos. E quando falamos sobre avivamento, na nossa mente sempre vem a ideia de uma igreja, de um grupo de pessoas que se despertam, que vão buscar a Deus, que há um grande movimento com milagres, com bênçãos, com salvação, com despertamento. Tudo isso é verdade, irmãos. Mas quando nós vamos estudar a história dos avivamentos, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Todo avivamento começa a partir de transformações individuais. Não acontece de uma vez com todo mundo. Acontece com um grupo. Às vezes uma pessoa. Às vezes uma família. Às vezes uma pequena igreja. E ali começa o avivamento. Mas o avivamento, primeiro, ele nasce no coração de pessoas. Para depois ser algo mais instituído, com um grupo maior, com maior movimento. Eu quero falar um pouco com vocês sobre isso hoje. Em nome de Jesus. Tenham paciência um pouquinho comigo, que a minha voz ainda está... Trouxe uma herança de Brasília, que foi um resfriado que eu catei lá, estou até agora meio lutando com ele, e está persistindo, então tem hora que tem que dar uma pausa aí para respirar, tomar uma aguinha, tá bom? Irmãos, o nosso tema hoje é avivamento pessoal. Fala, amém, irmãos? Amém. Avivamento pessoal. Qual o tema de hoje? Assentados mesmo, curve a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã. Glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. Nos conduz através da Tua palavra nesta manhã. Traz a revelação, Senhor. Não somente o conhecimento, mas traz a revelação da Tua palavra. E que essa revelação traga a transformação real e verdadeira em nossas vidas. Não somente algo que aconteça durante o culto, mas que extrapole, Senhor, que acompanhe as nossas vidas e que marque profundamente as nossas vidas fora, Senhor, das reuniões e dos cultos da igreja. Em nome de Jesus, nós quebramos, anulamos e ordenamos que saia em nome de Jesus todo o poder humano, carnal, diabólico que se levanta contra a vida, contra o propósito de Deus na vida dos teus filhos, Senhor, e que neste ambiente somente o teu Espírito tenha poder e autoridade, Senhor. Faz aquilo que o Senhor precisa fazer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a nossa base é um texto muito conhecido, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tá? Esse aí é o texto em hebraico. Eu quero que vocês leiam, por favor. A pastora Marisa está falando, verdade. Já sabe o versículo depois, ela está lendo e está falando decoro em português. Irmãos, eu coloquei só uma brincadeira com vocês, tá? Põe o próximo texto para mim. Nem eu sei ler hebraico, irmãos. Misericórdia. Esse é o texto, tá? Que eu coloquei a tradução, a tradução mais literal do texto. Fui buscar uma tradução mais literal possível, né, para a gente poder trabalhar com o nosso texto aqui hoje. Que diz assim: se o meu povo, sobre qual é invocado o meu nome, se humilhar, esse termo em hebraico é o cana, submeter-se, curvar, né, orar e palel, desculpa, que é interceder. Buscar o meu rosto, quer dizer, buscar a presença e o favor de Deus e voltar, chuve, converter-se, retornar dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Agora eu vou ler só o versículo sem esses pequenos
parênteses aqui, diz assim: se o meu povo sobre o qual é invocado o meu nome se humilhar, orar, buscar o meu rosto e voltar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ler juntos, sem os parênteses, só o texto. Vamos lá então? Se o meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar, então, maravilha. Vamos aplaudir o Senhor. Esse texto é uma narrativa, né, de uma palavra do Senhor que o Senhor trouxe para Salomão quando ele inaugurava o templo, adorando a Deus, rendendo-se ao Senhor, consagrando a casa do Senhor, o primeiro templo construído em Israel. Até então era o tabernáculo, uma grande tenda que era móvel. Agora Salomão traz à existência aquilo que Davi projetou, né? Davi sonhou, mas não pôde fazer, mas preparou o máximo possível do que podia preparar e entregou para o seu filho Salomão. E Salomão, quando ele consagrava o templo, adorando, grandes ofertas, sacrifícios, foi uma coisa muito bonita. E à noite, na madrugada, Deus falou com ele em sonho e deu uma visão para ele. E conversou com ele e disse: o que você quer, Salomão? Você pode pedir o que você quiser. O que Deus falou para ele? O que Deus falou para Salomão? Você imaginou uma oferta como essa? Você pode pedir o que você quiser. E ele: Senhor, eu quero sabedoria para governar esse tão grande povo que o Senhor põe na minha mão agora. Ele pediu sabedoria. E Deus falou para Salomão: Salomão, você podia ter pedido riquezas, bens. Você podia ter pedido a vida dos inimigos de Israel e dos seus inimigos. Você pediu sabedoria para governar o povo. Mas eu vou te dar sabedoria como nenhum homem teve. Vou te dar riquezas como nenhum homem teve. Enquanto você governar aqui, nunca haverá mais guerra, só haverá paz. Fala amém. Então ele teve a graça, a humildade de saber pedir. Tem gente que não sabe pedir. Ele soube pedir. E aí, Deus também o abençoou, né? E nesse contexto do relacionamento dele com Deus, Deus falou que aquela casa que eles consagravam era uma casa que seria uma casa de oração. E quando as coisas não estivessem bem, quando as coisas começassem a sair do eixo, é para o povo entender que havia alguma coisa errada. Alguma coisa estava errada. E aonde eles deveriam procurar consertar? Era na presença de Deus. Se Deus se aliançou com as pessoas, com o povo, e disse: eu vou abençoar, eu vou prosperar, eu vou cuidar, eu vou dar paz, eu vou fazer isso, aquilo outro. E se de repente alguma coisa dessas não está acontecendo, aonde é que você tem que fazer entre aspas, a reclamação ou tentar entender o que está acontecendo? É na onde surgiu a promessa. Então falou: ó, nessa casa vocês virão até mim. Se faltar chuva, se houver problema, guerra, vocês virão até mim. Mas só que Deus já deu o tema já central. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte: se alguma coisa der errada, é porque vocês estão desobedecendo. É porque vocês estão se afastando de mim. Porque Deus, irmãos, ele não tem como não ser fiel. É impossível para Deus não ser fiel. Pastor, como isso? Porque ele é perfeito. Então a fidelidade de Deus é algo natural, não tem como não ser fiel.
Então, se eu estou fiel a Deus, se eu sou fiel a Deus, se eu estou vivendo o meu propósito com Deus, não tem como o contrário vir sobre mim. Mas como é uma aliança, é uma o quê? Aliança. Uma aliança é um compromisso entre pelo menos duas partes. Entre partes. Então, como é uma aliança, quer dizer, Deus tem o compromisso dele, as pessoas também têm os compromissos delas. Então, numa aliança, você está preso à palavra e ao compromisso acordado ali naquela aliança. Então, quando Deus falou, eu vou abençoar, e se vocês vierem, se vocês me adorarem, se vocês fizerem o que é certo, eu vou abençoar vocês, é uma aliança. Então, quando Deus fala isso para Salomão, se o meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar o meu rosto, e voltar dos seus maus caminhos, é porque Deus já sabia que quem ia falhar na aliança não seria ele, seriam os homens. Mas ele já apontou o caminho para poder resolver o mais rápido possível. Se alguma coisa está fora do prumo na sua vida, se alguma coisa está errada com você, com a sua família, saiba, não é culpa de Deus. E não adianta você também fazer como muitas pessoas fazem. Eu vou mudar de igreja porque lá tem uma oração mais forte. Não entra nessa. Tá? Não entra nessa. Por quê? Pastor, está defendendo a sua igreja? Não, irmão. As pessoas são livres para ir onde quiser. Mas se você tiver problema com Deus, você vai ter problema com Deus em qualquer lugar. Essa é a verdade. Entenderam, irmãos? Essa é a verdade. Porque se você está num lugar onde que falam de Deus, mas ninguém é abençoado, você fala, não, essa igreja aqui não tem Deus. Mas se você está olhando os outros serem abençoados e você não está, se ninguém é abençoado, tudo bem. Pode ir embora. Vai procurar um lugar de bênção para você. Mas se outros estão sendo abençoados e você não está, é hora de você colocar, como diz antigamente, a barba de molho. Posso falar que eu tenho barba. Entendemos? Fica esperto. Fique esperto. Alguma coisa está errada. Eu não estou dizendo que Deus só manifesta por bênção. Mas se você não consegue sentir a presença de Deus mais, se você não consegue orar e sentir Deus, se você não consegue mais ter convivência com os irmãos, se você não tem mais prazer de estar na casa de Deus, Deus não está errado, somos nós que estamos errados. Essa é a verdade. Então, por isso que Deus deu essa palavra para nós, essa campanha de 21 dias, avivamento pessoal. O que Deus está fazendo, irmãos, está preparando algo grandioso para nós. Fala amém. Nós temos falado que Deus está trazendo um mover, Deus prometeu, está trazendo um mover. Mas, irmãos, é tão difícil quando você vê o mover e você não faz parte dele. Você vê a unção, mas você não é ungido. Você vê as pessoas sendo abençoadas e você não é. Você vê outros irmãos da igreja ativados, servindo, trabalhando, usando os seus dons, e você olha e fala, e eu não, por quê, Senhor? Deus não faz distinção de pessoa, irmãos. Deus não tem preferido, queridinho. Esse aqui eu vou abençoar independentemente de qualquer coisa, e o outro lá que rale. Não. Deus é fiel a cada um de nós. E o que acontece, irmãos? Então, eu tenho que ficar esperto e entender que o que Deus está nos levando a fazer, ao movimento que Deus está trazendo para a nossa igreja, não só aqui em São Paulo, a ICB, mas a Casa da Bênção no Brasil, essa aliança com o apóstolo Maldonado, Deus está trazendo de volta algumas características da Casa da Bênção, trazendo evangelização, despertamento, e aí eu olho e falo assim, puxa vida, mas parece que é para os outros e não é para mim. Isso não é verdade, é para todos nós. Fala amém, irmãos? Fala para o seu vizinho, é para você. Vira para o outro e fala, é para você, para você. Esse avivamento, irmãos, é para todos nós. Mas o que eu preciso, pastor? Parece que a minha vida está enrolada. Já faz um tempo que eu não tenho aquela alegria, aquela garra de estar na casa de Deus.
Pastor, eu lembro de uma época em que eu tinha uma paixão, não via a hora de chegar ao final de semana, eu trabalhava a semana toda, não via a hora de chegar ao final de semana para ir para a igreja. Hoje, chega o final de semana, eu quero que acabe logo. Não tem alegria de ir para a casa de Deus. Tem gente que não vem nem aqui, nem vai lá no bairro. Ah, que aqui é cedo, irmão, agora aqui é cedo e você vai embora mais cedo. Você quer dormir mais um pouquinho? Vem no segundo culto, não tem desculpa mais, vai desculpar o que agora? Pastor, eu queria almoçar com meu pai no domingo. Que te impede? Você está aqui hoje. Terminou o culto, você vai embora para poder almoçar com seu pai. Sim ou não? Sim. Ah, pastor, eu quero descansar mais um pouquinho. Né? Vem no segundo culto. E aí, qual o problema? E qual a desculpa que vai dar? Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Quando você começa a ver gente começar a explicar muita coisa, começa a se explicar demais, é que alguma coisa não está andando, não está funcionando. O nosso foco, perder uma dependência de Deus. Eu estou achando que se eu trabalhar 24 horas por dia, o tempo todo, Deus vai cuidar de mim e a coisa vai dar certo. Irmãos, você pode ter a prosperidade de Deus. Trabalhar é bíblico, fala amém, irmãos? A Bíblia diz que quem não trabalha não come. Então, pelo amor de Deus, Deus não abençoa vagabundo não. Tá? Então, irmãos, trabalhar é uma bênção e é um mandamento, é um princípio. Então, trabalhe. Tá? Mas você não tem que se matar de trabalhar. Na lei de Deus, o próprio Deus colocou uma lei para que um dia as pessoas não trabalhassem. Não trabalhassem. Não pegue o que é da sua família e não pegue o que é de Deus. Não roube o que é da sua família e não roube o que é de Deus. Confia em Deus e Ele vai abençoar você e o seu trabalho. Ele vai abençoar os seus negócios, seus projetos, sua carreira, seu empreendimento. Ele vai abençoar. E você vai prosperar. Talvez você vai trabalhar muito menos, não que você não vá trabalhar, mas você vai trabalhar com mais inteligência e você vai ter produtividade. Qual a diferença? Irmãos, o que é produtividade? Produtividade é quando você tem resultado. Às vezes a pessoa trabalha. Nossa, estou me matando de trabalhar. Literalmente está se matando, perdendo a saúde, dormindo menos, se alimentando mal, perdendo a sua família, os seus filhos talvez crescendo e você não acompanhando, deixando de estar na casa de Deus para você manter uma vida suada. A Bíblia diz no Salmo que Ele dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Ai, pastor, quer dizer que não é para trabalhar ou ficar dormindo em casa? Não. É porque você vai ter tempo para dormir. Fala amém. Não é que você vai viver dormindo, mas você vai ter tempo para dormir, descansar. Tem gente que não dorme mais. Ele deita na cama e ele fica... Porque tá desconectado. Então, irmãos, um avivamento é uma transformação de todos os sentidos. Mas ele começa com uma transformação pessoal. Fala amém. Uma transformação pessoal. Vamos olhar aqui, irmãos, eu estou dando alguns sinais aqui. Quer dizer, quando nos afastamos de Deus, as coisas começam a perder o seu sentido, começam a perder o seu propósito e, consequentemente, elas perdem os resultados esperados. Como assim o resultado esperado? Deus fez uma promessa. Então, nós esperamos um resultado dessa promessa. É claro. Não há nada de errado nisso. Mas se o resultado não aparece, então alguma coisa não está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me voltar para Deus. Porque se Deus é fiel e Deus cumpre a sua promessa, se não está cumprindo é porque nós estamos quebrando a nossa aliança. Estamos quebrando o quê? A nossa aliança. Então eu tenho que me voltar para Deus para reatar a minha aliança com o Senhor. Então, pontos de destaque no hebraico. Vamos colocar algumas palavras de destaque aqui do nosso texto. Primeiro, se humilhar. Se humilhar. Não é apenas atitude externa, mas submissão interna e quebrantamento diante de Deus. Fala amém.
Então não é só coisa de aparência, não. É submissão interna lá dentro do seu coração e quebrantamento diante de Deus. Que você chega diante de Deus sem argumentos, questionando Deus que você é fiel. Quem vai se humilhar não vai se explicar. Presta atenção nisso. Tem gente que não pede perdão, ele se explica para Deus. Deus não precisa que você se explique para ele, porque ele sabe quem você é, o que você faz. Você tem que fazer o quê? Senhor, me perdoe porque eu estou errado. Para de apontar culpados. Ah, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu fiz porque uma mulher fez aquilo. Eu fiz porque meu marido fez. Fiz porque meu pai fez, minha mãe fez, porque meu patrão fez. Ah, o pastor falou aquela palavra, o irmão pisou no meu pé. Para com isso em nome de Jesus. Não vá diante de Deus para reclamar de coisas. Vá diante de Deus com o sentido, Senhor, eu estou chateado, eu estou magoado, eu estou ofendido, ou eu estou bravo, ou eu estou numa situação difícil, me perdoe. Me perdoe, presta atenção. Se a coisa não anda para você, em algum sentido de relacionamento com Deus, ou nos resultados do relacionamento com Deus, preste atenção, a culpa não está nas outras pessoas, a culpa está em você. Porque qual é o poder que a outra pessoa tem de roubar a minha bênção? Tem poder? Tem poder? A pessoa me xinga, ela rouba a minha bênção? Se ela fizer uma oração contrária a mim, ela rouba a minha bênção? Não. Se ela ficar de mal comigo, ela rouba a minha bênção? Se ela fizer um mal contra mim, ela rouba a minha bênção? Não. E por que nós estamos reclamando que a nossa bênção está na mão do outro? Para com isso. Então é você e Deus. Ninguém passou, mas alguém fez isso comigo. Verdade, ninguém está dizendo que não fez. Mas você tem o poder de mudar. Você pode ser uma vítima. Todo mundo pode ser vítima. Isso está fora do nosso controle, ser vítima. Agora você não pode ser um vitimista. Aquele que pega aquela situação, abraça e fica com ela. Ai, porque me fizeram mal, porque roubaram a minha bênção. Eu estava tão bem na igreja. Aquele irmão invejoso. No meu trabalho, aquela pessoa invejosa. Fulano armou contra mim. Irmãos, externamente nada pode roubar você da presença do Senhor. Nada. É você e Deus. Paulo diz em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala fome, nudez, morte, vida, altura, profundidade. Ele fala nem o passado, nem o presente, nem o porvir, quer dizer, nem o futuro, nem principados e potestades, nem demônios. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas eu tenho que estar nele. Ele é a minha base. Ele é a minha confiança. Ele é a minha segurança. Solte tudo, só não solte a mão de Jesus. Às vezes está agarrando outra coisa em vez de agarrar Jesus. Agarra Jesus. Então, o se humilhar, irmão, toma cuidado, que tem gente que deturpa versículo. Que diz assim, os humilhados serão exaltados. Esse versículo não é assim. Tá? Irmãos, humilhado foi humilhado mesmo e acabou. Tá? É quando eu me humilho diante do Senhor, eu serei exaltado. Eu vou até Deus, me rendo a Ele, abro mão das minhas defesas, abro mão dos meus argumentos, da minha razão e vou a Ele. Ali Deus vai me exaltar. Entendeu? Porque essa conversa que os humilhados serão exaltados, irmão, tá cheio de gente que foi humilhada a vida inteira e vai morrer humilhado. Não vai mudar nada. Então, cuidado com esses versículos que a gente compra aí por aí, que o pessoal tenta vender pra gente sem contexto bíblico. Então diz, se humilhar não é apenas uma atitude externa, quer dizer, de expressões, mas submissão interna e quebrantamento diante de Deus, tá? Outra coisa diz, buscar o meu rosto. Segundo ponto é? Buscar o meu rosto. É expressão relacional. Não apenas pedir bênçãos, mas desejar a presença e vontade de Deus. Não é só ir até Deus para pedir uma bênção, pedir um milagre, uma cura. Há alguma coisa errada nisso, pastor? Não. Mas tem gente que só vai a Deus para pedir coisas para si mesmo. Aqui, buscar a face, o rosto de Deus, fala de relacionar-se com o Senhor. Então,
é desejar a presença de Deus na sua vida e não só alguém para resolver problema. É igual querer, tem gente que quer que Deus seja tipo o irmão mais velho, arrumou uma briga lá. Espera que eu vou buscar meu irmão lá em casa. Vai ver só, né? Como se Deus fosse o irmão mais velho para resolver seus problemas. Vou chamar meu pai. Não, irmãos, ele resolve? Claro, ele abençoa, claro. Mas é um relacionamento com Deus, é estar na presença dele, desejar estar com ele, caminhar com ele, viver com ele. Jesus hoje, não é para você me responder, é para você pensar, tá? Ele poderia estar com você em todo lugar que você está? Você acha que Jesus estaria com você? Não é assim de, pastor, ele está comigo em todo lugar. Mas será que é um ambiente que ele entraria junto com você? Que ele acompanharia você no seu ritmo? Você pensar, tá? Não precisa me responder, não. Tá? Aqui diz, desejar a presença e o que mais? Aqui, ó. Vontade de Deus. Não é só desejar que Deus esteja com você. Estar com Deus junto é bom. A sensação é boa, é uma alegria, é uma segurança, é bênção, tudo isso é maravilhoso. Mas aqui, irmãos, Deus só irá nos acompanhar quando nós estivermos no centro da vontade dele. Porque, na verdade, ele dita o caminho e eu acompanho. Quando fala que Deus anda conosco, na verdade é o contrário, a gente anda com Deus. Porque a gente está no centro da vontade dele. Então a gente não erra, a gente não quebra a cara, a gente não vai para o lugar errado, sabe por quê? Porque nós estamos seguindo a Deus. Então tem muita gente que ele quer Deus, mas ele não está buscando fazer a vontade de Deus. Irmãos, e Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser controlado. Tem gente que racha de orar, faz jejum, ora, chora, e tenta convencer Deus de algo que ele não quer fazer. Esquece. Você não vai ganhar essa guerra nunca. Pastor, mas eu discordo de alguma coisa. Então você vai orar e dizer, Senhor, converte o meu coração. Senhor, transforma o meu coração. Tem que haver uma renovação da mente, como diz em Romanos 12. Né? E não vos conformeis com este mundo, não assuma a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a vontade de Deus não é para você, não parece ser perfeita, você acha que de repente não é do jeito que Deus quer, não te agrada, e você acha que não é boa, então alguma coisa está errada com você. Tem que renovar a mente. Porque se você estiver no ritmo de Deus, no caminho de Deus, a vontade dele vai ser boa, perfeita e agradável para você. Fala amém. Você vai entender, você vai se aprofundar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Aqui também diz o termo voltar. É verbo de arrependimento genuíno. Mudança de direção. É uma volta 180 graus. A gente fala assim, aí eu tenho que dar uma volta de 360. Não, 360 você volta para o lugar que você estava. É 180. Tá? A gente que confunde, né? Fugiu da aula e esqueceu quantos graus. É uma volta inteira 360. Se eu estou assim, eu der uma volta 360, é assim, ó. Isso é 360. 180 é assim, ó. Então, voltar-se para Deus, converter, é voltar para Deus. É 180 graus. Você está indo numa direção, você vai em outra direção. É o que Deus quer para nós. Então, voltar. Aqui diz verbo de arrependimento. O que Deus está dizendo? Você está indo num caminho errado, cara. Vem para o lado de cá. Caminha comigo. Porque não pense que Deus vai acompanhar você no seu caminho se você estiver indo pelo caminho errado. Ele não vai te acompanhar. É você que acompanha Deus e não Deus que acompanha você. Entenda isso. Tá? Então, se você entende qual é a vontade de Deus, você sabe o caminho que ele está seguindo e, naturalmente, você segue o que Deus está fazendo. E aí, tudo que Deus tem para você vai dar certo. É só a gente lembrar de um texto bíblico que fala do povo no deserto. Quando o povo estava acampado, eram milhões de pessoas, era facinho de se perder, enfim. Ali, naquele acampamento de Israel, havia segurança, havia bênção, havia proteção, havia sombra da nuvem durante o dia,
Havia o calor da coluna de fogo durante a noite, as noites frias do deserto. O deserto faz 0 grau à noite, para quem não sabe. É muito frio e calor de 40 graus durante o dia. Então ali havia a nuvem do Senhor durante o dia, cobria, protegia o povo do sol escaldante. À noite a coluna de fogo aquecia o povo de Israel. Ali, nas bases do acampamento, era onde nascia, brotava o maná. Era ali que eles tinham cobertura, tinham estrutura, tinham poder de resolver questões. Tudo acontecia ali, debaixo daquela cobertura. Mas havia um momento em que a nuvem se levantava e começava a movimentar. Quando a nuvem começava a movimentar, os levitas vinham, desmontavam o tabernáculo rapidamente e começavam a acompanhar a nuvem. O que o povo deveria fazer? O que o povo deveria fazer? Acompanhar a nuvem. Porque debaixo da nuvem tem todo tipo de bênção e proteção e segurança. Ah, não quero ir mais a nuvem, cansei, não vou seguir a nuvem. Tá bom, fica no deserto. Aí você fica sozinho, sem calor de noite, sem sombra de dia, sem direção, sem palavra. O maná não vai cair no deserto todinho. O maná não acompanhava o deserto inteiro. Não chovia pão no deserto inteiro. É só onde estava acampado o povo de Deus e no centro onde estava o tabernáculo, a tenda do Senhor. Então, só a bênção onde está a vontade do Senhor. Só a provisão verdadeira quando está debaixo da direção de Deus. Então, se caminha para lá e eu caminho para cá, ou você acha que a nuvem vai mudar para poder ir atrás de mim? Não. Sou eu que me converto. Opa, para cá não, Deus não está desse lado aqui não, ó. Olha o sol queimando minha cabeça. De noite está um frio, não tem comida, não tem proteção, não tem comunidade, não tem apoio, não tem nada. Eu estou sozinho aqui, o que eu tenho que fazer? Ai, Senhor, manda nuvem, manda nuvem, manda nuvem, manda nuvem. Você vai morrer gritando, manda nuvem, e a nuvem não vem. O que você tem que fazer? Senhor, me dá força, eu quero voltar para a nuvem. Eu vou voltar para a nuvem, vou voltar para debaixo da tua proteção, no centro da sua vontade. É para aí que eu vou voltar. Senhor, me dá força para voltar. Sabe por quê? Tem gente que sai e muitas vezes não consegue mais voltar. O melhor é nunca sair. Mas se você saiu e você está aqui hoje, é porque ainda há uma esperança para você. Há uma esperança para você. Mas não pense que Deus vai ficar caçando você, não. Você já sabe o que tem que fazer. Então, Deus está sempre ali, cumprindo o seu propósito, o seu plano. Ele não vai mudar os planos dele por sua causa. Vá e mude os seus por causa dele. É isso estar no centro da vontade de Deus. Fala amém. Então, irmãos, voltar, está errado. Volta. Não tenta argumentar, não tenta arrumar culpado, não tenta arrumar problema. Volta para o Senhor. Fala amém. Então há uma promessa de Deus que diz assim, ó: eu ouvirei, perdoarei e curarei. Fala amém. E essa promessa está condicionada a esses movimentos espirituais e relacionais, quer dizer, atitudes e a maneira como eu me relaciono com Deus. Então diz que ele vai ouvir, vai perdoar e vai curar. Então ouvir quer dizer, olha, o que quer dizer? Deus só irá ouvir aquilo que é arrependimento genuíno, aquilo que está na vontade dele. Não adianta você chegar diante de Deus e arrumar desculpa e culpados. Eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mulher, assim porque o irmão tal, fizeram isso comigo. Para com isso, em nome de Jesus. Para com essa palhaçada. Deus não abençoa isso não. Tá? Não funciona, irmãos. Para Deus isso não funciona, porque Ele sabe todas as coisas. Já falei aqui, ninguém tem o poder de roubar a sua bênção, a não ser que você entregue na mão da pessoa. Tá? Então vá diante de Deus dizendo, Senhor, eu pequei, eu falhei, eu me arrependo. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça do jeito certo. O que é pedir do jeito certo? Não peça acusando, peça, olha, eu fiquei magoado com você, eu fiquei chateado. Pode ser até ser que a pessoa realmente fez alguma coisa contra você. Mas você não vai lá para acusar a pessoa, para dizer, olha, eu fiz isso porque você fez aquilo, me perdoa. Não. Olha, eu quero lhe pedir perdão, fiquei chateado, mas eu quero lhe pedir perdão. Fiquei magoado, fiquei sem falar com você, fiquei de cara virada, enfim.
Você quer pedir perdão para alguém? Pede direito. Porque a gente vai pedir perdão, piora a briga, sabia? Piora. Porque ele vai tentar falar, se explicar, e aí a pessoa vai tentar se explicar, porque ela talvez tenha os motivos dela também. E às vezes uma coisa que está até acalmando, vira uma tempestade de novo. Então quando você vai consertar, vá com a ideia de que você vai assumir a sua responsabilidade. É isso aí. Eu não estou dizendo que você tem que assumir a responsabilidade dos outros, assuma a sua. Assuma a sua. Olha, eu fiquei chateado com aquela situação, mas eu quero lhe pedir perdão. Pronto. Pronto, é isso aí. Simples assim. Tá? E com Deus, você também não vai apresentando culpado. Você vai lá dizer, Senhor, eu estou assim, e conserta a sua vida e volta. Então, Deus vai ouvir a oração, Deus vai perdoar, fala amém. Amém. E aí, como consequência, ele vai o quê? Curar. E esse curar, irmão, tem o curar da alma, tem o curar físico, e tem curar também, irmãos, a terra. Quando Deus abençoava o povo, ele curava a terra. Sabe por quê? Lá em Gênesis diz que a terra, quando o primeiro homicídio aconteceu, aquilo contaminou a terra. Então o pecado contamina a terra. E a terra fica doente, a terra começa a produzir coisas ruins. O pecado contamina a terra. Por causa do pecado, a terra começou a produzir espinhos, sofrimento. Então, quando os nossos pecados são perdoados por Deus, há um processo de cura, não somente em nós, ou no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, mas há um processo de cura do nosso ambiente. A nossa família começa a ficar diferente, a nossa casa começa a ficar diferente, o meu trabalho, a minha vida financeira, o meu ambiente, tudo começa a mudar. Fala amém. É por isso que Deus quer trazer avivamento, porque avivamento é um movimento de muitas pessoas e serve para perdoar, serve para restaurar e serve para curar a terra. Aonde avivamento sempre tem uma cura dos ambientes, das cidades, das pessoas, das instituições políticas, religiosas, tudo muda quando tem um avivamento. Mas lembre-se, avivamento começa a partir de nós. O avivamento não é externo. Um dia Deus fala, vou derramar avivamento. Não. Ele começa a procurar pessoas com o coração ligado a Ele. E essas pessoas têm uma ação de se entregar totalmente a Ele. E aí Deus vai levantando pessoas, levantando. Isso começa a contagiar outras pessoas. O avivamento começa assim. Fala amém. Então, irmãos, continuando aqui, ó. Então, o texto no contexto original que a gente leu aqui é parte da resposta divina à oração de Salomão na dedicação do templo. Mas seus princípios têm aplicação atemporal, quer dizer, em qualquer época esses princípios servem. Restauração espiritual e nacional começa pelo arrependimento e retorno sincero a Deus. Então, irmãos, o movimento começa com pessoas e ele acaba atingindo grupos e muitas vezes atinge nações inteiras. Começa com pequenos movimentos individuais e vai formando grupos e aquilo pode ser ampliado para uma cidade, para um estado, para um país. É isso que Deus quer fazer. Deus quer gerar em nós o último grande avivamento antes da volta de Jesus. Mas começa com a gente. O arrependimento e a mudança, irmãos, primeiro é na igreja, não é lá fora nos pecadores. O mundo tem que mudar, tá cheio disso, daquilo, e a gente? Deus não quer mais do mesmo, Deus quer mais do melhor, com o perdão da palavra. A igreja está muito devagar para as coisas que Deus quer fazermos. Para aguentar a pressão, provavelmente, que está chegando, irmãos, para a batalha contra os demônios, contra os principados, para fazer a coisa acontecer, não pode ser esses crentes Nutelinha, não. Viu? Esses crentes dodói, magoadinho, ofendido, vitiminha, que não vai dar certo. Né? Quando o negócio começar a fechar, irmão, é só guerreiro que vai sobreviver. Entendemos? Então, é batalha. Então você se fortalece em Deus e você começa com o avivamento pessoal. Avivamento pessoal é o princípio da mudança de ambientes, de cidades e lugares,
mas começa sempre individualmente. Fala amém? E começa a partir daqueles que já são de Deus. Não tem como mudar os outros se a gente não for transformado. Tá? Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês hoje é essa reflexão. E eu quero rapidamente passar. Eu separei aqui alguns lugares que houve avivamento e quais foram os resultados desse avivamento. Nós vamos nos aprofundar mais sobre isso nos RCS. A gente já começou quarta-feira agora e falamos sobre o avivamento do país de Gales. Vamos falar sobre outros. Cada quarta-feira vamos falar sobre um avivamento diferente para entender com profundidade como aconteceu, o que Deus fez ali, o que levou o povo a essa condição. Não dá muita informação, mas eu vou passar rapidamente aqui para você entender que quando um avivamento no lugar, realmente é a transformação. Fala amém. Então, eu pesquisei avivamentos a partir de 1500, que houve uma mudança no mundo, né? A partir de 1500. Então, eu pesquisei a partir dali. Então, nós temos o primeiro, que é a Reforma Protestante, talvez o mais conhecido, que Martinho Lutero, lá na Alemanha, ele apresentou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, onde ele era o líder, né, da escola que tinha lá teológica, do seminário lá, e ele era também o padre que responsável por aquela região. E naquele momento ele rompeu com a tradição católica e apoiou a salvação pela fé. Então o local foi primeiramente na Alemanha, depois foi para a Suíça, Inglaterra e outros países europeus. Os principais líderes desse movimento foi Martinho Lutero, João Calvino e Zwinglio. Tá? Martinho Lutero é o pai da Reforma Protestante. João Calvino é um cara que teve uma influência muito grande na Europa, principalmente na parte mais dos países mais ao norte, Países Baixos, aquela região toda mais acima da Alemanha. Uma grande influência. Quem estudar a história vai ver que a Suíça, por exemplo, que hoje é praticamente o melhor país do mundo para se morar, né? Nessa época da Reforma Protestante, era um lugar de bueiro e esgoto a céu aberto. Era horrível, era um dos piores lugares do mundo para se viver. E com a Reforma Protestante e com a conversão das pessoas, a cidade mudou, o saneamento básico, a estrutura política, enfim, tudo mudou porque o avivamento chegou naquele lugar. Fala amém? Então o avivamento tem o poder de mudar não só o ambiente espiritual, mas mudar também o ambiente físico, como consequência espiritual. Porque o ambiente físico, ele é consequência do ambiente espiritual. Pobreza, droga, vício, essas coisas, tudo é culpa do ambiente espiritual. Demônios, principados agindo. Quando há um avivamento, há um confronto nesse nível e vai mudar o ambiente espiritual e, consequentemente, o ambiente físico, o ambiente visível. Né? Então, irmãos, quais foram as marcas desse avivamento? Redescoberta da salvação pela fé, porque cria-se que a salvação estava na igreja. E Martinho Lutero mostrou, a princípio, com bases em Romanos, né, que a salvação era pela fé. Tradução da Bíblia para línguas populares, porque ninguém podia ter Bíblia na sua própria língua. Raramente alguém tinha uma Bíblia, e se tivesse era em latim. E as pessoas não sabiam ler, muito menos em latim. Então ninguém tinha acesso à palavra para poder combater. E aí, com a Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida para o alemão, para o inglês, foram alguns movimentos. John Hus também para o francês. E aí as pessoas começaram a ter acesso à palavra. E aí começou a haver uma transformação na vida das pessoas. Segundo avivamento aqui na nossa ordem, vou falar rapidamente aqui, tá? Avivamento pietista de 1670 a 1720, na Alemanha e Europa Central. Na Universidade de Halle, e influência em outras regiões. Líderes o Philip Jacob e o Frank. Quais foram as marcas desse avivamento? ênfase na devoção pessoal, pequenos grupos, serviço social e educação cristã. O que isso quer dizer, irmãos? Primeiro, devoção pessoal. As pessoas tinham uma ideia que orar era só na igreja, que servir a Deus era só quando entrava na igreja. Agora, eles entendiam que eles tinham que ter relacionamento verdadeiro com Deus. E aqui, irmãos, pequenos grupos, porque não havia só necessidade de estar nos templos.
se reuniam para orar, para buscar Deus, para adorar a Deus. Serviço social. A igreja agora começa a cuidar das pessoas. Fala amém. E educação cristã. Começavam a ser educados com os princípios cristãos e não mais com os princípios mundanos. E essa educação cristã não era só educação cristã no sentido de aprender coisas do evangelho. As pessoas não tinham acesso à educação, a aprender a escrever, ler, essas coisas assim. Então, quando trazia educação cristã, trazia também alfabetização, conhecimento, e as pessoas estudam e podem melhorar de vida e sair da sua condição. Então, é um movimento social. Sempre onde há avivamento, tem um movimento social acompanhando. Presta atenção. Movimento social não traz avivamento, mas avivamento traz movimento de transformação social. Cuidado. Tem gente que acha que vai vir um avivamento porque ele está dando cesta básica para alguém, porque está dando sopa para alguém. Não, isso é bom, não tem problema nenhum, mas isso não traz avivamento. Agora, quando você tem avivamento, você tem também trabalho social, porque avivamento também é cuidar de gente. Fala amém? Tá? Avivamento Morável, 1727, na Saxônia. Na Alemanha, o líder o von Zinzendorf. Se você procurar na internet, você vai achar muita coisa sobre ele. Quais foram as marcas? Renovação, o quê? Espiritual. Início de vigília de oração contínua por 100 anos. Você imaginou uma vigília de oração de 100 anos? Irmão, não é 100 dias não, irmão. 100 anos. 100 anos. E grande impulso missionário mundial. Quer dizer, não é salvação só para nós, a salvação também para onde não tem, onde as pessoas não têm oportunidade de ouvir o evangelho. Então aqui, 4, primeiro grande despertar, 1730 a 1755, nas colônias americanas e na Grã-Bretanha, né, que é onde está a Alemanha e os outros países juntos ali. Então, líderes, Jonathan Edwards, que é um dos bem conhecidos, se você pesquisar sobre ele, você vai achar. George Whitefield, que também trabalhou muito com missões. John e Charles Wesley. A gente fala muito sobre John Wesley e os métodos e as reuniões nas casas, enfim. Irmãos, foi um grande movimento, houve uma grande virada nessa época, salvação de milhares e milhares de pessoas. Quais foram as marcas? Pregação itinerante, quer dizer, as pessoas saíam para pregar, a pregação não era dentro dos templos, as pessoas iam para a praça pública. No caso, primeiro começou com Whitefield, e quando Whitefield foi chamado para ir para a Índia e para aquelas regiões do Oriente, ele chamou Wesley e falou, Deus está mandando, Deus falou comigo que é você que vai continuar o que eu estou fazendo. E John Wesley, ele achava que Deus manifestava só na igreja. E aí foi uma luta dele com Deus e Deus o convenceu. E aí ele começou a ir pregar nas minas de carvão, que começavam o trabalho às 4 da manhã. E ali houve conversões de milhares, centenas de milhares de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Fala amém, irmãos? Quando o evangelho saiu das 4 paredes e chegou até as pessoas. É isso que a igreja tem que ter. Uma das marcas do avivamento é esse, irmãos. É salvação de almas. É a igreja fora das 4 paredes. Essa é uma das marcas poderosas do avivamento. Renovação das igrejas. Muitas igrejas estavam mortas. Eram muitas igrejas... Tentando lembrar o nome aqui. Deu um branco aqui. As igrejas da Inglaterra, do rei, esqueci agora, me ajuda aí. Os anglicanos, né? A igreja anglicana era a igreja da realeza e era uma igreja muito fria. Inclusive John Wesley era pastor da igreja anglicana. E aí Deus o despertou, e ele foi para as ruas e começou um grande movimento. E também houve o despertamento das igrejas também, aquela elitização da igreja, que o povão não ia para a igreja, só gente com dinheiro, gente arrumada que ia para a igreja. O povão, os operários não iam. Houve um grande rebuliço nessa época e uma conversão gigante de pessoas. Aqui 5. Segundo grande despertar, 1790 a 1840 nos Estados Unidos. Na fronteira americana e nas regiões urbanas. Charles Finney. Você vai achar muita coisa sobre Charles Finney, muitas coisas escritas sobre ele. Barton Stone e Francis Asbury. Marcas, encontros campais, quer dizer, em lugares abertos, forte ênfase
evangelística, crescimento de denominações. Como assim? Pequenas igrejas, com esse avivamento, cresceram e se multiplicaram, foram abrindo muitas igrejas, cresceram a partir desse avivamento. E movimentos de reforma social, abolição e temperança. Quando você vai pesquisar a ação da igreja nos lugares, você vai perceber que a igreja trabalhou socialmente, sempre. Tá? Como diz, não começou no social, começou no espiritual e foi para o social. Então eles lutaram muito pela abolição de escravos nos Estados Unidos, e a abolição de lá veio bem antes do nosso. Né? Houve até uma guerra por causa disso, vocês sabem. Quem já estudou um pouquinho da história americana sabe, houve até guerra por causa da abolição. E também muita justiça social. A igreja trabalhou para ajudar as pessoas nessa área. Então, irmãos, são muitos movimentos. Eu estou lendo rapidamente aqui, não dá para explicar. Como eu disse, eu vou explicar um por um nos nossos RCS, tá bom? Agora a gente já vem para o nosso século agora, século XX. O mais conhecido avivamento de todos é o avivamento da Rua Azusa, 1906 até 1915, em Los Angeles, nos Estados Unidos, tá? Na Califórnia. O líder, William Seymour, um pastor negro, um pastor rejeitado, um pastor que recebeu o poder do Espírito Santo, e ele queria estudar a palavra de Deus, mas o seminário era seminário de pastor branco. E ele estudou no corredor do lado de fora, porque ele tinha sede de conhecer a Deus. Não deixava ele sentar com os brancos, e era tudo pastor. Vocês entenderam o negócio? Nos Estados Unidos o negócio é pesado, viu, irmãos? Acha que no Brasil tem racismo? Tem, claro. Mas nos Estados Unidos o negócio é pegado. Se você vê filme, história, você vai ver que o negócio era, até pouco tempo, até hoje ainda tem, muita coisa. Todo lugar tem, irmãos. Lá tem uma pegada. Mas lá, esse pastor, sujeitou a estudar no corredor do lado de fora, porque ele não podia entrar na sala para estudar. Mas ele tinha uma sede por Deus, por conhecer a Deus, aprender a palavra de Deus. E o movimento que veio da região da Inglaterra, da Escócia, daquela região da Grã-Bretanha, na verdade, particularmente do país de Gales. O Espírito Santo pegou William Seymour, fala amém. Ele foi batizado com o Espírito Santo, o fogo pegou ele. E ele começou a cuidar de um espaçozinho ali em Los Angeles. Era uma pequena igreja. Na igreja dele podia ter branco e podia ter preto. Podia ter japonês, podia ter chinês, podia ter todo mundo. Qualquer pessoa que quisesse adorar a Deus, quisesse orar, ouvir uma palavra de Deus, podia chegar ali. Fala amém. E ele começou uma pequena igreja com mais ou menos umas 100 pessoas. E eles começaram a orar, tinham sede por Deus. Não tinha hora, irmãos. Alguém tinha vontade de ir para a igreja e orava. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o negócio foi pegando fogo. Irmãos, aquilo foi incendiando, batizando com o Espírito Santo. A história conta, irmãos, que pessoas passavam a quarteirões de distância da igreja e de repente saía procurando entrar, chegava lá, eu não sei o que aconteceu, eu quero vir para cá, eu quero chegar aqui, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu preciso mudar minha vida, eu sou pecador, sem ninguém pregar para a pessoa. Já pensou isso? Irmãos, foi um fogo, e muitas pessoas vieram de várias partes dos Estados Unidos e de várias partes do mundo, vieram para ali, foram avivadas. Ali é o berço do pentecostalismo atual. Amém, irmãos? Amém? Então, tudo aconteceu. Então, nós hoje, o movimento que nós temos hoje é fruto direto da Rua Azusa. Desse movimento aqui. Então, você percebe que o avivamento ele é mais poderoso do que o ambiente onde ele está. Ele extrapola, ele ultrapassa os limites e chega a outros lugares. Então, irmãos, a experiência pentecostal, como falar em línguas, porque mais antigamente as pessoas não falavam em línguas, tá? Curas e adoração vibrante, origem do movimento pentecostal moderno. Avivamentos de Gales, foi o que eu falei quarta-feira aqui na igreja, tá? Cultos espontâneos, intensa oração, arrependimento público, impacto social, redução da criminalidade e mudanças na vida comunitária. Tem lugar que Deus dá avivamento que fecha a cadeia, irmão. A cadeia fecha, acaba. Tem um lugar aqui na América Latina que teve um avivamento que a cadeia fechou. Não tinha gente para ficar preso. Irmãos, a cidade começou a produzir, eles eram uma cidade de produzia legumes, verduras. Os legumes, as frutas, as vidas que eles produziam, tinha 3, 4 vezes o tamanho dos outros. E qualidade. Deus abençoou a terra. Eles produziam frutos excelentes
Isso enriqueceu a cidade. Fala amém, irmãos. O cara tinha um avivamento. Eles não estavam buscando, ai, Senhor, eu quero que o meu fruto tenha um tamanho maior que o dos outros. Não, eles estavam querendo Deus. Mas como consequência, Deus mudou a história deles, da família, criminalidade, bebedeira. Irmão, a história é linda, não dá tempo para contar hoje. Avivamento da Coreia em 1907, ainda quando a Coreia era uma só, antes de se dividir em comunista e a democrática, né, a Coreia do Sul. Marcas, confissão pública de pecados, jejum, expansão missionária e crescimento explosivo da igreja coreana. 9, movimento de Jesus. Talvez vocês tenham visto isso em filme já. Década de 60 e 70 nos Estados Unidos e além. Local, Califórnia. Marca, conversão em massa de jovens hippies. Adoração contemporânea, evangelismo de rua, fortalecimento do movimento avivado. Talvez vocês já tenham visto um filme. Esse filme, o ator é o mesmo do filme The Chosen. Eu não me lembro agora de cabeça exatamente o nome do filme. Obrigado. Revolução de Jesus. Jesus Revolution. Né? Quem falou foi quem? Yara? Minha secretária para assuntos aleatórios. Obrigado. Então, irmãos, ali mostra um cara que queria ganhar alma e a igreja não permitia. Ah, aqui não, esse povo esquisito, aqui não, esse povo com essa roupa esquisita, aqui não. Né? Então, irmãos, foi um movimento que ganhou os jovens que estavam à margem da sociedade. A igreja tem que entrar em todo lugar. Fala amém. A igreja tem que chegar em todos os lugares. A gente não tem que viver como essas pessoas ou praticar os pecados que elas praticam, mas a igreja tem que estar em todos os ambientes, em todos os lugares. Isso foi muito poderoso. E, por último, renovação de Toronto, 1994, no Canadá. As marcas, ênfase na alegria, cura emocional, manifestação do Espírito Santo e renovação de ministérios ao redor do mundo. Então, quem chegava lá tinha uma unção para... Lembra da unção do riso? Deus curava muita gente emocionalmente, transformava, eram cheios do Espírito e voltavam para suas terras, levando o avivamento do Senhor. Então, houve despertamento de muitos ministérios, muitas transformações. Eu estou falando de uma forma breve aqui, que é muita informação. Estou só não parecer rapidamente aqui para você. Às vezes, estudar mais isso nas quartas-feiras. Mas entenda, um avivamento é uma pequena chama que começa a acender no coração de um, do outro, e vai contagiando, e vai transformando o ambiente, vai transformando as famílias, vai transformando as ruas, os bairros, as vilas, tudo começa a ficar diferente como resultado do que Deus está fazendo. Fala amém, irmãos. E por isso, nós estamos começando com um avivamento pessoal. Não adianta mirar no grande se não tiver a base. Um grande incêndio começa com uma faísca, com um pontinho onde pega fogo. Dali vai se espalhando. E nós somos esse pontinho em nome de Jesus que vai espalhar fogo por São Paulo e por outros lugares. Fala amém, irmãos. Eu falo São Paulo não necessariamente a cidade, mas toda São Paulo. Eu quero convidar você para ficar em pé. Em nome de Jesus. E eu quero desafiar você a estar comigo nesses 21 dias. Vamos começar a partir de amanhã com o jejum. Você faz a escolha do seu tipo de jejum, mais tempo, menos tempo. Talvez você fale, pastor, eu não posso ficar sem comer nada. Faça um propósito, mas não faz qualquer coisa. Tá? Ah, eu fiz um propósito que eu vou ficar 21 dias sem comer o caranguejo vermelho do Alasca. Não, custa $1.000 um prato desse. Então, né? A gente faz os propósitos nada a ver, né? Não, mas é propósito de coisa que realmente mexe com você. Né? Coisa que você fala, meu Deus. Tem uns que falam assim, pastor, farinha não, pastor, pelo amor de Deus, farinha. É isso aí. É o que você diz, não, é esse aí. Café, né? Aí o meu docinho, o meu chocolate, não é assim não? Não mexe com o meu arroz e feijão, pastor. Né? Irmão, geralmente é aquele mais pegado, mais forte. Mas faça jejum também, irmãos. Pelo menos um período, talvez um pouco menor, mas nada substitui jejum. Jejum é muito importante. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Dizer, Senhor, eu quero estar debaixo da tua vontade, debaixo do teu propósito. Senhor, se as coisas não estão saindo do jeito que eu imaginava, é porque eu
estou errado, é porque eu estou falhando, é porque eu estou quebrando a aliança. Mas hoje eu quero entrar em aliança, eu quero consertar essa aliança com o Senhor. Eu quero voltar a sentir a tua presença, eu quero voltar a ser usado nos dons. Ou talvez, pastor, nunca aconteceu comigo. Eu diga, pastor, Senhor, eu quero ser ativado naquilo que o Senhor tem para mim. Um novo tempo é o que Deus tem para nós. E Ele começa com cada um de nós individualmente, tratando a cada um de nós. Esteja aberto para o que o Senhor vai falar, para o que o Senhor vai fazer nesses 21 dias. Que você ore todos os dias, Senhor, eu quero a tua vontade. Não importa como ela seja, ela pode me doer muito, pode me custar muito, mas é a tua vontade que eu quero que prevaleça, meu Deus, a tua vontade que prevaleça sobre a minha vontade, sobre a minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, nos colocamos em tua presença, Senhor, nesta manhã. Pai, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o avivamento, Senhor. E Salomão nos trouxe uma revelação que o Senhor trouxe para ele. Que o arrependimento, Senhor, é uma característica do avivamento. Voltar-se para o Senhor, arrepender, mudar de direção, converter dos maus caminhos. Senhor, focar na tua vontade, no teu querer. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa história, muda a nossa vida, Senhor. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Nos perdoe, Senhor, quando o nosso ego, a nossa vontade tem falado mais alto, o nosso querer, o nosso senso egoísta, Senhor, dos nossos próprios interesses. Nós não estamos nesta terra por nossa causa somente, mas estamos aqui para cumprir um propósito, como diz o Salmo 139, desde que nós éramos uma massa informe, no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um propósito para nós, e nós queremos nesses dias de avivamento pessoal, Senhor, começar a viver o teu propósito que o Senhor preparou para nós. Dizemos não à nossa vontade, ao nosso querer, ao nosso ego, aos nossos interesses, e dizemos sim para o Senhor, sim para a tua vontade, sim para o teu chamado, sim para o teu propósito. Senhor Espírito Santo, que nesses 21 dias, Senhor, o Senhor possa nos sacudir esta igreja, Senhor, tirar o pó do pecado, tirar o pó, Senhor, da vontade própria, do egoísmo, Senhor, e trazer uma transformação real na vida de cada pessoa, Senhor. Acende a chama, acende a paixão novamente para aqueles que já tiveram e perderam. Reaviva, Senhor, o teu povo. Aqueles que não conhecem essa chama ainda, acende essa chama, Senhor, em nome de Jesus. E traz um novo tempo para o teu povo, para a tua igreja, para os teus filhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos orçamento pessoal, Senhor. Ativa novamente a tua igreja, que em cada momento de oração, de jejum, de reflexão, Pai, de devocional, o Senhor possa estar falando conosco profundamente. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós fechamos as portas, Senhor, para toda ação maligna, contrária, diabólica, qualquer ação humana que tente impedir que esse projeto vá adiante. Em nome de Jesus está desfeito, e declaramos e selamos com o poder do sangue de Jesus esta aliança desses 21 dias, Senhor, para um novo tempo, para a tua obra, para o teu povo individualmente, para cada casa, para cada família, para cada projeto de vida, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.